Esta foi Jesus. Grande abraço para vocês e vamos curtir aí o final de semana com emocionantes jogos do Campeonato Brasileiro de Amistosos. Um abraço para vocês. Valeu, Milton. Tchau. Forte abraço, sempre uma honra. Meus amigos, por hoje é só 1h em ponto, Ronaldinho Gimenez. Mas que loucura, hein? Você viu? Para encerrar a semana em grande estilo. Mas quando entrega na hora, reclama também. Aí se passa, reclama. Não, Ronaldinho Gimenez, parceiraço. É uma baita de uma injustiça. Aliás, já vou anunciar uma novidade aqui. Vai? Vou. Ah. O Romano nem tá sabendo, vai saber no ar. Ele soube no no ar. Sou sempre o último a saber. Soube no ar que ele ia trabalhar em Boca River, então não tem problema nenhum. É que é para não ter negativa. Haverá um podcast da Rádio Bandeirantes de rock and roll. E o Ronald e o Romano estarão nessa. O quê? Opa! Aí sim! E não vai ter música de adolescente. Na época podia ser música de adolescente. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 25 de outubro. Costela de boi minga, o quilo, R$ 9,90. Alcatra com maminha, R$ 19,90 o quilo. Coxinha da asa congelado, o quilo, R$ 6,99. Melancia inteira, 79 centavos o quilo. Café caboclo, 500 gramas, R$ 5,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, R$ 2,89. Cerveja Brahma, 269 ml, apenas R$ 1,69. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 25 de outubro de 2019. De sexta-feira, dia 18, até o encerramento na noite de ontem, a 15ª edição da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, no Clube Gresf, recebeu cerca de 21 mil visitantes, conforme estimativas da Fundação Cultural, responsável pela organização do evento. A contagem não é oficial, tendo em vista que não houve registro por meio de catracas ou outros mecanismos de contabilização. Entre as jornadas de maior movimento, estiveram sábado, com palestra do poeta Carpinejar, segunda-feira, com a presença da escritora homenageada Conceição Evaristo, e a noite de ontem, com a apresentação acústica dos músicos da Banda Ira. Para o ano que vem, a organização deve reavaliar o local do evento, considerado por muitos frequentadores e expositores como menos visível que o Complexo Bordim ou as edições anteriores em locais como a Praça do Mitre. RCI. A Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo 1, na região leste do município, recebe logo mais às 14h o projeto Cine Saúde, que é um projeto da equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, está levando sessões de cinema para as unidades de saúde e espaços comunitários. A sessão terá a exibição do filme Felicidade por um Fio, com abordagem de superação e empoderamento feminino. A temática está ligada à campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e a autoestima entre as mulheres. A atividade é gratuita e aberta a toda a comunidade. Em cada sessão haverá um espaço para o debate, para a exposição sobre as emoções e as experiências com o filme. O projeto surgiu por iniciativa da psicóloga Gladys Dalcin e da nutricionista Esmirra Isabela Tomazon. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI, mais um programa Entre Livros. Hoje nós estamos recheados aqui com a presença feminina. Nós temos hoje para a gente discutir o receituário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. É um lançamento, ele foi publicado pela Epígrafe Editora em parceria com a Enciclosapiens, que é uma instituição
Conscienciológica, que é responsável pela publicação, pela produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós já vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de apresentar, então, as nossas convidadas aqui do meu lado direito, Rosa Nader. Ela é autora também do Manual de Verbetografia e do livro Autodesrepressão. Reflexões conscienciológicas. Ela é graduada em matemática, é mestre em matemática aplicada, é doutora em engenharia de sistemas de computação e foi professora universitária. Aline Bittencourt, ela é graduada em arquitetura e urbanismo, é técnica em meio ambiente, master em arquitetura e lighting, é isso? Mestre também em auditoria, impacto ambiental e empresária. E a Zilá, graduada em letras, com especialidade em língua portuguesa. Mas elas estão apenas representando um grupo de autores, de 11, mais especificamente, 11 pessoas que trabalharam nessa obra, que eu vou relacionar aqui. Então, a Aline a gente já falou, Ivone Kubarenko, Keiko Azaoka, Lucimeres Biela, Marcelo Nakibar, Marilene Haganin, Marta Ramiro, Nina Rosa Manfroy, Rosa Nader, a gente já chamou, Socorro Frazão e Zilá Padilha. A gente pede desculpas já antecipadamente às outras pessoas aqui que compõem essa equipe, mas infelizmente a gente não tem aqui espaço suficiente para todos, então a gente restringiu aqui as três convidadas, né, então que a gente já deixa aqui as boas-vindas para vocês, e eu queria primeiramente que vocês falassem o receituário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, só para o nosso ouvinte ter uma noção. A gente já trouxe aqui, a Rosa Nader já falou sobre a enciclopédia, mas assim, para a gente dar uma lembrada, o que é a enciclopédia e o que são os verbetes, antes da gente entrar na obra de vocês, pode ser? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade aqui desse programa Interlivros, que é bem importante, e eu quero saber, passo a palavra para vocês, vocês querem falar alguma coisa? Só também, boa tarde a todos, e agradecer também a oportunidade de estar aqui no programa Interlivros. Eu também dar boa tarde a todos e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Isso. Bom, a Enciclopédia da Conscienciologia é um projeto inicial do professor Valdo, e agora passou para a gente. Ele criou uma fórmula formal no qual a gente, a partir de um tema de estudo, você colocaria todas as realidades, para-realidades, associações de ideias em determinado tipo de formato, né, para ficar um todo coerente e um assunto que pudesse nos ajudar frente ao conceito da multidimensionalidade, de vários veículos de manifestação, a questão das energias, enfim, do paradigma consciencial, que é o que embasa a nossa neociência conscienciologia. Não sei se mais algum detalhe. Agora, verbete seriam o quê? Cada tema desse constitui um verbete da enciclopédia. Um verbete da enciclopédia. Então, assim, olha, tem, assim, ele é composto de seis partes bem definidas, né? A primeira é a conformática, onde ele define da definição do tema que ele vai estar desenvolvendo. Então, vamos pensar assim, ó, se eu pegasse o verbete, o receituário de verbetes, a primeira coisa eu definiria o que é um receituário de verbetes. Aí tem toda uma sequência de itens que você tem que fazer para ficar clara a concepção, a ideia daquele tema receituário de verbetes, né? Aí depois tem uma outra parte, que é a parte onde você coloca todos os pensamentos a respeito daquilo, todos os fatos a respeito, por exemplo, daquilo, vamos continuar na hipótese da receituário de verbetes. Todos os pensamentos a respeito do receituário de verbetes, todos os fatos correspondentes ao receituário de verbetes e todos os parafatos, ou seja, tudo que está mais no contexto do extrafísico, da multidimensionalidade, da parapercepção. Depois ele vem com um detalhismo, que é fazer as operações mentais de associação de ideias.
E aí tem 28 sessões, que a gente chama, e entre elas, só para dar um exemplo, por exemplo, a técnica, que são técnicas, por exemplo, se fôssemos estar falando do receituário de verbetes, as técnicas que a gente usaria para fazer o receituário de verbetes. Né? O princípio, quais foram os princípios que a gente usou para desenvolver o receituário de verbetes, e assim por diante. E aí ele vai fazendo, tem os personagens, né? E no final ele tem a acabativa, que tem uma frase enfática, que é o chamariz, assim, do verbete. É como se fosse no jornal, aquela manchete, né? Então são 4 linhas somente, uma frase de 4 linhas, e são linhas, letras garrafais, espaçamento entre palavras mais proeminentes, assim, para poder chamar a atenção. Assim. E o final, ele termina mesmo com perguntas, que é a questionologia, e que eu sempre digo que é trazendo o leitor para dentro daquele tema, ou seja, fazendo o leitor ter responsabilidade sobre o desenvolvimento daquele tema. Então, no caso, seria trazer o leitor para fazer conosco o receituário de verbetes apropriado para a realidade dele, né? Agora, Rosa, a gente está aqui também ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, com 2 S's, e a Débora Pereira já entrou, Gertrude Freitas também. Se você quiser participar, enviar seus comentários, dúvidas, vocês fiquem à vontade. E Rosa, então, vamos lá. Esse livro, então, Receituário de Verbetes, ele consiste exatamente no quê? O que é um receituário de verbetes? A hora que vocês quiserem falar, vocês, por favor, falem, né? Eu vou dar um exemplo aqui, acho que... Será que dá para focar? Eu não sei como é que... eu vou dar aqui, ó. Eu abri na autorreeducação. Você acha que dá para focalizar aqui? Não, não dá. Não dá. Mas assim, então eu vou descrever. Pois é, a gente está na rádio, desculpa o... a Gavi aqui. Não, nós estamos no vídeo, no Facebook, e a gente está ao vivo na rádio. Então eu tenho que descrever para o ouvinte, né? Isso. Então, eu abri assim, ao acaso aqui, ó, na página 43, então eu encontrei uma receita de verbetes, cujo título, o subtítulo, a epígrafe, o nome que a gente quiser denominar, dessa receita é autorreeducação. Então, por exemplo, qual é a finalidade dessa receita aqui? Chegou alguém para a gente. Originalmente, a ideia não é nossa, a ideia é do professor Valdo. Ele queria ter uma receita para quando chegasse alguém para conversar com ele sobre determinado assunto, já que a gente abriu na autorreeducação, por exemplo, uma pessoa foi conversar com ele e ele identificou que a importância era da autorreeducação para aquela pessoa. Ele daria uma receita da autorreeducação para ela estudar. O que seria essa receita? A prescrição. Seria a prescrição. Seria um rol de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia que falassem mais especificamente sobre autorreeducação. Então, a gente fez várias receitas, 215 receitas a gente fez, com temas variados. Depois a gente pode até falar outros temas. Cada uma dessas receitas, a gente distinguiu o título, ou subtítulo, ou a epígrafe, no caso aqui, autorreeducação, uma definição bem assim, sucinta, objetiva, do que seria, o que a gente estaria considerando autorreeducação. Em seguida, vem a lista de verbetes, eu vou ler alguns aqui, por exemplo, autorreeducabilidade universalista, autorreeducação da maturidade, autorreeducação paradireitológica, autorreeducação pela assistência familiar, assim vai, voluntariado conscienciológico, autorreeducativo, que seria o último. Então, a gente tem aqui um conjunto de receitas. E depois, a gente fez na computação a gente chama de ponteiro. A gente fez ponteiro para outras receitas. E na própria enciclopédia, o professor Valdo chama de remissiologia. Aqui, a gente deu o nome, para não confundir com nada disso, de ver também. Então, a gente convida a ver também a receita educação, a receita exemplarismo, a receita reciclagem existencial, que é RECEX, a receita reciclagem intraconsciencial, que é RECIM, e a receita universalismo, que é uma outra receita.
É claro, a pessoa não precisa ficar restrita só a essas, a gente está sugerindo essas, tá? Então, para entender a autorreeducação, é muito importante que entenda educação. Perfeito. Então, a gente já deixa aqui a dica para a pessoa não deixar de ler a receita educação, entendeu? Ok. Não sei se vocês querem complementar A mais. gente pode deixar para depois do intervalo? Pode, só para... Nós vamos chamar os comerciais, então daqui a um minutinho a gente está de volta, porque tem muita coisa ainda para falar sobre o receituário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h14. Famílias com paciente usuário de equipamento vital no domicílio têm atenção especial da Copel. Recebem aviso prioritário nos desligamentos programados e são prioridade para atendimento quando falta luz. Agora, elas têm também um canal direto para falar com a gente. 0800 643 5445. Informe-se sobre como fazer o cadastro nas agências ou em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos então aqui com Rosa Nader, Aline Bittencourt e Zilá Padilha, e nós estávamos tentando entender então o receituário de verbetes. A Rosa passou um exemplo para a gente, Zilá quer falar para a gente, então, receita e receituário são coisas diferentes, é isso? Então, o receituário de verbetes é o conjunto de todos os verbetes, né? Inclusive o ver também, né? Então, tá ali. Então, esse conjunto é que faz. Aí pergunta assim, pode alguém estar questionando, mas por que estudar verbetes, né? Por que estudar verbetes? Por que estudar verbete, né? Então, o estudar o verbete, o que é? Quando qualquer pessoa que vai estudar, fazer seu autoconhecimento, suas reciclagens, as suas recins, ela vai começar a fazer a autopesquisa. Então, cada verbete que está aqui dentro da Conscienciologia é escrito por alguma pessoa que tem afinidade com aquela dificuldade, ou que já superou aquela dificuldade que ela tinha emocionalmente, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um verbete, ela vai fazer uma autopesquisa. Então, essas pessoas que já escreveram sobre esse assunto, é interessante, quem vai escrever agora, também pesquisar em cima, ver o que ela colocou, o que ela fez para superar aquele determinado traço, aquele determinado dificuldade que ela tem em lidar com aquela situação. Então, por exemplo, né, podemos dar um exemplo sobre afetividade, né? Que é uma das receitas que está aqui dentro do receituário. Então, qual é o problema, onde que pega, qual é o ponto que pega na afetividade? Então, ali tem diversos verbetes que vão ajudar a pessoa, às vezes, a identificar como que ela deve trabalhar esse traço. E o que eu penso assim ser bem interessante dentro do que a Zilá e a Rosa já trouxeram também, é que o receituário, ele é para quem chega, né, novato na Conscienciologia, mas também para os que somos veteranos, né? Você chega com alguma demanda, já seja pessoal, alguma pesquisa, e você olha essa receita, né, esse receituário, a receita de verbetes, você vai passar da monovisão para a cosmovisão, que é a enciclopédia, né? A enciclopédia, ela te dá uma visão abrangente sobre uma determinada
traço ou manifestação da consciência. E eu achei, assim, genial essa ideia do professor Valdo de abrir para mais verbetógrafos, porque todos os verbetes estão basados na experiência pessoal e grupal. Então, quando eu vou estudar um determinado tema, por exemplo, a autorreeducação, não é a visão de uma pessoa, de uma consciência, é a visão de várias consciências basadas nas experiências, já sejam pessoais ou grupais, né? Então, eu penso que, assim, todas as pessoas vão se beneficiar, né, da enciclopédia e do receituário. Eu acho que foi muito assertiva também, assim, a escolha agora que a Rosa trouxe da autorreeducação, porque a gente está em plena reurbanização, né, mudança de nível evolutivo do planeta Terra, várias consciências que não ressomavam há muito tempo estão ressomando com várias demandas, e a vida intrafísica é uma oportunidade de evoluir, e evolução é reeducação. Então, o papel da enciclopédia da Conscienciologia é fundamental nessa época de mudança de patamar evolutivo na Terra. Agora, Aline, você sabe que a Débora Pereira mandou aqui uma mensagem no Facebook dizendo que ela está acompanhando de Brasília. A Carol Bicalho também aqui entrou, bateu umas palminhas para vocês. Obrigada, Carol. E, Rosa, eu queria perguntar para você o seguinte, todos os verbetes da Conscienciologia estão contemplados nesse receituário? Por enquanto ainda não, porque Como assim, que funcionou esse receituário é uma primeira etapa, né? Para as pessoas da equipe aí depois vão continuando, eu acho que em 2 anos pode fazer uma reedição, mais tarde pode botar até virtual, online e tal. Mas assim, ó, esse daqui a gente limitou os verbetes até o dia 20 de julho de 2018, tá? Então, a gente trabalhou com esses verbetes. E nós somos 11, né? Como vocês podem ver, nós somos 11, cada um de nós fazendo as suas receitas, né? Produzindo as suas receitas com os temas que, inicialmente, foi assim, os temas foram aqueles temas que cada um tinha mais afinidade com os temas. Que interessante. Depois, a gente reconheceu, a Aline também reconheceu, a Zilá, todos nós reconhecemos que tinham alguns temas da Conscienciologia que não poderiam faltar. E eu também reconheci, também, além disso tudo, alguns verbetes do professor Valdo, que são, assim, sabe? Assim, dão um salto, assim, de qualidade na nossa percepção da multidimensionalidade, também não poderiam faltar. E aí a gente começou a pensar receitas com aqueles temas para envolver esses verbetes. Mesmo os do professor Valdo estão todos? Não todos, também não estão todos. Então, assim, voltando aqui, então cada um de nós podia fazer a sua própria receita. Como é que a gente fazia isso num universo de 4.536 verbetes, gente? É muita coisa. A gente tinha uma estrutura de um arquivo em Excel, a gente usava o Find, então a gente ia pelo título, a gente ia pela especialidade, a gente ia pelas palavras-chave relacionadas com o verbete. A gente tem na estrutura da definição uma parte que a gente chama de, como é que é, tem o que você está definindo, depois tem o e depois tem o termo genérico do verbete, que é a primeira grande classificação. Então, aí, por exemplo, se você quer pegar um verbete com sim a priorista, a priorota, nem sei se tem esse verbete, mas eu estou imaginando. Aí, assim, você começa como? Com assim, a priorota é a pessoa. Então, assim, usar no FID a palavra pessoa pegava esse verbete. Então, às vezes, o verbetógrafo não colocava a palavra pessoa, colocava a palavra indivíduo. Poxa. E a pessoa que estava buscando não colocava na busca a palavra indivíduo, então não achava o verbete. Então, há casos, sabe, que é a lei de Murphy, tá? Assim, de pessoa, você não usou o meu verbete. Eu falei assim, olha, mas ele não foi encontrado na enciclopédia, foi uma falha nossa. Então, manda para a gente, e a gente vai fazer numa segunda revisão, incluir aquele verbete. E outra coisa, eu espero que a equipe continue e que de 215 receitas possam surgir muito mais receitas. E às vezes o verbete não se encaixava em nenhuma das 215 receitas, e abrir uma receita com um verbete só
nós deixamos só para, por exemplo, temas como transafetividade, que é um tema assim, ultra, extra, acima da realidade nossa, né? Então, acontece isso, as pessoas, mas eu pesquiso tal assunto, aí você vai olhar, não tem aquela entrada ou aquela receita com aquele título ali, com aquela epígrafe. Mas aí tem uma outra saída nossa, que é convidar as pessoas para fazerem a própria receita. Tá excelente. certo? Então, a pessoa pode olhar aqui como é que a gente fez, a gente tem uma introdução explicando todas as regras aqui que a gente usou, e aí a pessoa, a partir daqui, do exemplo, pode fazer as próprias receitas. E acho que dentro dessa linha também a gente teve que priorizar, né? Para não repetir, tinham verbetes que poderiam estar em diferentes, digamos, receitas. E a gente viu onde era mais prioritário, onde era fundamental, né? E quando a gente põe ali o ver também, seria como um dicionário analógico também, né? Para a pessoa ir procurando outras receitas, né, outros temas. Mas, por exemplo, um exemplo, a gente começou com bioenergias, né, que é um tema muito amplo. E os verbetes de ectoplasmia, no início, estavam dentro de bioenergias, né? Ao final, a gente decidiu tirar, porque é um tema muito importante, né, a questão do ectoplasta. Então, chegou um momento que a gente fez 2 receitas. Então, acho que foi um trabalho que a gente foi construindo, né? Aos poucos. A gente começou com as receitas que a gente tinha mais afinidade, aí depois fomos para o antônimo também, né? Então, por exemplo, eu comecei com ortopensenidade, que é aquele pensene reto, retilíneo, correto, e depois eu fui fazer, então, o contrário, que era a patopensenidade. Então, foi uma construção grupal, né? E a gente foi buscando a melhor forma, mas com certeza ele, né, pode ser melhorado e outras receitas entrarão, e a gente agradece todo o feedback, toda a contribuição, né? E assim, o volume de verbetes agora, ele vai comportar você fazer novas receitas. E aí tem até que ver se as receitas como estão aqui, se já não seriam subdivididas, entendeu? Então, assim, é um processo. Receituário de verbetes é um processo. O primeiro resultado dos primeiros 3 anos que a gente trabalhou é esse livro. Mas Foram eu 3 acho que é um anos processo. de trabalho. Foi, né? Porque foi 2 anos, né? 2 anos, 2 anos, 2 né? anos e pouquinho, 2 anos Esse e ano a pouco. gente trabalhou bastante até a metade do ano na revisão. Então foram 2 anos e meio. É porque também ele não está acabado, porque a enciclopédia é infinita, né? Ela continua, ela está em construção. Então pode ter verbetes que ainda não foram plasmados e escritos e que serão fundamental em alguma das receitas que já estão aqui, né? Bom, então tá bom, meninas, a gente vai então para o nosso próximo intervalo, mas antes eu queria dizer o seguinte, que a Débora Pereira falou que ela conhece há pouco tempo a Conscienciologia, mas que essa obra com certeza será um norte esclarecedor, fora que será uma excelente ferramenta para TARES, excelente, e a Débora também falou, receitou, ok. E também entrou aqui no nosso Facebook a Eliane Galotti. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade, quem quiser também interagir aqui conosco, a gente vai chamar então nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta com mais receituário de verbetes. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade
O melhor para o Brasil e o Paraguai. E o principal, o melhor para todos nós. Itaipu. Novos tempos. Muito mais energia. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Receituário de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia é a obra que nós estamos tratando hoje. E aí, meninas, vamos lá. A gente pode dizer assim que como foi a metodologia, como foi o trabalho de vocês assim, em termos de metodologia? Olha, eu vou falar o geral e vocês vão dar a experiência pessoal também de vocês, tá? Uhum. A metodologia foi o seguinte: a Lucimeres Bela, que é uma das autoras, ela sugeriu que a gente pedisse ao Marcelo Nakibá para criar uma plataforma para a gente fazer as receitas. Então, cada um de nós poderia trabalhar em diferente tempo em casa, mas ficava tudo naquela plataforma ali. A gente via o que o outro estava fazendo. Que bacana. A gente poderia até entrar na outra receita, mas nós fizemos um trato, assim, um pacto cosmoético de, se a gente visse uma receita, um verbete muito bom para a receita, por exemplo, que a Zilá estava fazendo, a gente não ia entrar na receita dela para colocar, a gente colocaria numa observação para ela analisar e ver se entrava. O que aconteceu com isso? Cada um de nós fazendo a sua, a primeira vez que a gente fez um relatório, a gente identificou uma repetibilidade de um mesmo verbete em várias, muito grande, porque a gente não sabe, cada um tinha o seu próprio critério. Mas foi ótimo, sabe? Por quê? Porque depois a gente fez um mapa, a gente levou um papel, como é que é o nome desse papel? Papel pardo, colocou na parede, a gente foi colocando todas os títulos, né, os nomes da receita, a gente chama de epígrafe, né, da receita, e no papel, e a gente foi fazendo as ligações quando é que uma receita tinha relação com outra receita. E a gente foi ligando uma com a outra, tá? Isso deu, não sei se vocês podem confirmar, se vocês quiserem ou não, né, depende da perceptividade de vocês, mas deu uma visão de conjunto do trabalho que a gente estava fazendo, que até então estava muito assim, disperso, muito, cada um por si até, na verdade, entendeu? Esse trabalho de colocar no papel pardo todas as palavras que a gente estava buscando construir a receita e ligar qual é uma que tem relação com a outra, a gente viu, então, assim, a gente plasmou assim o receituário pronto, entendeu? E foi muito interessante. Nesse momento, eu participei online, porque eu moro em Florianópolis, né? Então eu participei de algumas reuniões presenciais e algumas online. E nessa que eu chamo do mapa mental, né? Foi online, de grafo, né? Tecnicamente falando, do ponto de vista porque, matemático, assim, é um grafo. Na consciência tudo está ligado um com o outro, ou interrelacionado, né? Mas aqui a gente conseguiu também priorizar, né, Rosa? Qual eram as principais conexões, porque não dava para ligar tudo com tudo, mas o que era fundamental, né, para ela poder entender aquele traço, aquela manifestação da consciência. E aí a gente priorizou algumas conexões. Parece fácil você fazer uma classificação dessa, mas não é, porque a consciência une tudo com tudo. Os verbetes, às vezes, eles são muito abrangentes. Então, a própria definição, às vezes, já define a questão em si, mas depois diz que aquilo é para você poder chegar
na condição X. Só que o verbete não é a condição X, é para você chegar lá. Então, do que ele trata? Então, até a gente coordenar isso num grupo de 11 pessoas, para todas as pessoas começarem a ter um pensamento mais coeso, assim, de que a gente estava fazendo estrito para aquela receita e que a gente poderia, nessa interligação de uma receita com a outra, dar essa vazão, né, de ampliação para aquele conteúdo. A gente levou um tempo, assim, e aqui, o que a Aline já até falou, no início a gente juntava, por exemplo, discernimento com antidiscernimento. Mas aquilo, a mim, pelo menos, incomodava, eu não sei vocês falam, uma pessoa que não conhece a Conscienciologia direito, vai pegar, por exemplo, discernimentologia, aí vai pegar um verbete que fala explicitamente sobre o que é discernimento, outro que o título às vezes não sugere, mas dentro dele ele é nosográfico. Acho que fica confuso, sabe? Você fica sem saber se aquilo é bom ou ruim para o discernimento. Aí a gente, depois de muito debate, a gente decidiu que ia separar. Né? Mas, por exemplo, você falou a sua experiência com ortopensenidade. Sim. Nós encontramos verbetes que não era nem uma coisa nem outra. Aí a gente teve necessidade mais para frente de criar uma que é a pensenidade. Você está entendendo? Então, Sim. assim, a necessidade, tem aquele ditado, né? A necessidade faz o monge, né? A necessidade foi fazendo com que a gente fosse criando critérios de classificação ou mais rigorosos ou mais abrangentes. Por exemplo, tem vários casos aqui que a gente botou o ampersand, que é, por exemplo, cérebro e paracérebro. Por quê? Alguns verbetes falavam explicitamente de cérebro, outros falavam explicitamente de paracérebro, mas alguns falavam da interação entre eles, e era uma quantidade pequena, e que, se você fizesse só a leitura do cérebro, você não dava importância ao paracérebro. Então, a gente resolveu colocar todos juntos, mas a epígrafe, ela recebeu o nome de cérebro, ampersand, paracérebro, entendeu? Perfeito. Porque era importante, a gente... Agora, tem verbetes que estão repetidos. Em alguns tem. Alguns sim. Quando era fundamental, que precisava estar nos dois, ficaram. Agora não me vem na cabeça algum específico. Tem sabe mas... qual é? Crescendo Tacon Tares. A gente colocou Tacon, a receita Tacon é a receita Tares. Mas a Tacon e o Crescendo Tacon Tares... Ficou nos dois. Ficou nos dois, porque onde que você ia botar? Claro, entendeu? Onde você ia colocar? Melimelex. Na Melimelex a gente teve uma outra que é saída. melancolia intrafísica e melancolia extrafísica, né? Os dois, a Zilá sacou uma coisa bem importante. Assim, a gente estava querendo fazer Melim e Melex, porque esses conceitos são importantíssimos na Conscienciologia. Só que, assim, poucos verbetes de Melim, poucos verbetes de Melex, e uma coisa implicava na outra, e a gente teve a saída de colocar o título Melancolia, entre parênteses, Melim e Melex. Pronto, resolvido o problema. Então a gente teve que dançar conforme a música também, entendeu? Teve que ter uma flexibilidade, embora o critério de classificação fosse o mais possível estrito, mas a flexibilidade estava nesse jogo de cintura. Agora, as definições também ali, que algumas definições estão entre aspas, e outras definições não estão entre aspas, né? E algumas definições estão citadas no final na remissiologia, na biografia, né? Então, porque quando ela está entre aspas, é porque a gente pegou o original do professor Valdo. Ou de outros autores. Então, aí a gente pegou na íntegra, colocou entre aspas. E as outras a gente olhou, mas fez uma adaptação, não colocou, então não tem as aspas. Ou criar. Mas mesmo assim, a gente, quando fez isso, a gente colocou uma referência. Uma referência. E algumas, a maioria não tem referência, porque a gente não se embasou especificamente ou majoritariamente nenhuma. Vocês construíram, né? E essa construção, o mais importante foi que foi feita assim em consenso. O grupo era grande, as definições não foi fácil, porque no começo foi difícil a gente entender o que era esse projeto, qual era o alcance desse projeto. Eu não tinha ideia que isso ia ser um livro assim
E até que não demorou, mas a gente teve dificuldade, eu tive muita dificuldade para entender como é que a gente vai fazer essa classificação de uma forma objetiva, clara, né? E que não vai desqualificar também. É porque cada um de nós era dono entre aspas, né? Era o autor da própria receita. Então, a gente se deixasse, a gente colocava todos os verbetes na nossa receita. Entendeu? Então, assim, foi um exercício de abrir mão também, para poder não ficar, porque senão ficava uma coisa banalizada. Qualquer receita estava o verbete lá, não. Então, assim, tinha que ser mais específico. E tem que ter os critérios que são para todos. Então o mais assertivo possível, né? Foi o que a gente buscou, né? Sempre pode melhorar, claro, né? Mas a gente buscou ser o mais assertivo. Agora você tem uma classificação aí também, né? São os tipos, né, de receita. Pois é, a gente fez também um quadro sinótico aqui, ó, até para deixar mais ilustrado assim as relações entre uma e outra. Para ser sincera a você, a gente, assim, a ideia foi assim, surgiu porque na enciclopedia, o D'Alembert fez um quadro sinótico. Depois que eu vi aquele quadro sinótico, eu disse, o nosso receituário tem que ter um quadro sinótico. Aí pensando, a gente teve a ideia de colocar a taxologia da conscienciologia, que o professor Valdo tem um verbete, que ele diz assim, ó, ele divide em vários verbetes, assim, são 5 divisões. Na verdade, ele tem 6, mas uma delas a gente não encaixava aqui, né? Então, a gente usou 5. Intraconscienciologia, que são as pesquisas do micro-universo intraconsciencial. Interconscienciologia, as pesquisas das manifestações das consciências entre si. Extraconscienciologia, as pesquisas do exterior ao micro-universo consciencial. Para a conscienciologia, as pesquisas das manifestações extrafísicas da consciência. Então, assim, as outras eram intraconscienciais, mas poderiam ser não necessariamente do extrafísico. Então, essa paraconscienciologia era a manifestação extrafísica da consciência, mais ligada, assim, ou com a projetabilidade, com a consciência projetada, ou com a consciex, né? E a outra, a policonscienciologia, eram aquelas pesquisas globalizantes, em grande escala das consciências. E aí foi difícil, mas a gente deu uma estruturada aqui. A gente pegou todas as receitas e a gente encaixou em grupos. Por exemplo, na intraconscienciologia, e a gente fez mais. A gente pegou algumas receitas mais imbricadas, né? Mais assim, intrinsecamente relacionadas, e deixou mais específico. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Na intraconscienciologia, por exemplo, a gente associou abertismo consciencial, está associado com fechadismo. Na outra linha tem acriticidade associada com antidiscernimento, associada com autocrítica, associada com discernimento. Porque o discernimento o antidiscernimento, a criticidade com autocrítica, né? Perfeito. E aí tem a associação, a criticidade com antidiscernimento. Ou seja, por que a gente sentiu necessidade disso? Porque na hora de colocar a lista, o índice de todas as epígrafes, a gente não tinha nenhuma informação, assim, pelo índice que dizia assim, olha, para quem está estudando abertismo consciencial, também tem o fechadismo consciencial. A gente queria dar uma panorâmica de como é que elas estavam. Na verdade, é quase que uma maneira de representar aquele mapa mental, como diz a Aline, e que eu chamo de grafo, não é gráfico, não é grafo, porque eu fiz matemática, né, então tem esse tipo de representação gráfica aqui. Então, assim, para mostrar um pouco dessas inter-relações, a gente fez essa... entendi. Agora, não existe só essa classificação, tá? Então, assim, cada um de nós, se for fazer uma classificação, vai classificar diferente. Isso aqui foi mais assim, a gente fez, aí passou a revisão, cada um deu uma opinião e a gente foi consolidando nessa daqui. É um exemplo de conexão. Nossa, olha, a Neuci Rodrigues Chaves, a Isoé, lá de Floripa, e a Aide de Conte, elas também estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook. A gente vai, então, para o nosso último intervalo.
E daqui a pouquinho a gente entra no último bloco. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos, então, aqui com Rosa Nader, Aline Bittencourt e Zilá Padilha, e elas estão falando para a gente aqui sobre o receituário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. E, Rosa, você tem, então, uma taxologia, né, com os tipos de classificação das receitas. Como que funciona? Como que vocês classificaram? É que ao longo do nosso trabalho, a gente foi vendo que tinham receitas que a gente deu um nome, tá? O nome poderia ser outro. Opositivas. Por exemplo, aqui, a Zilá já falou, afetividade, anti-afetividade. Ortopensenidade, patopensenidade. Ela falou. Outro que tem aqui, interprisão, grupo kármica, livre-arbítrio. Reflexão e autorreflexão com irreflexão. Elas são completamente opositivas, né? Então, a gente criou o seguinte critério. O verbete que entrava num, não entraria no outro. Mas na hora da gente colocar o ponteiro, ou seja, o ver também, a gente mandava ler uma e ler a outra. Né? Porque para você, por exemplo, estudar sobre desrepressão, é importantíssimo que você estude repressão. Claro. Então, se tem a receita de repressão e a receita de desrepressão, é importante que uma leia a outra e a outra que você leia as duas receitas, né? Então, a gente deixou isso bem claro no procedimento aqui, na estrutura da formação. Outro tipo são o tipo das receitas de abrangência inclusiva, que a Aline já deu o exemplo da ectoplasmia com a bioenergia. A gente tinha colocado, né, como a Aline falou. Ele estava incluído no princípio, né? Quando se fez bioenergia, a ectoplasmia, ela está inclusa dentro da bioenergia. Mas como a gente queria destacar a questão da ectoplasmia, a gente separou essas duas receitas. Mas uma remete à outra. Né? Ali no ver também, na ectoplasmia, vai remeter a bioenergia, de bioenergia vai remeter a ectoplasmia. Então, é um caso diferente da anterior, né? Que elas eram positivas e essa não, elas são inclusivas. Mas tem, por exemplo, alguns casos, por exemplo, evolução da contárias, né? Elas estão na receita TARES na interassistencialidade, porque toda TARES, ela está contida na interassistencialidade. Toda TARES é interassistencialidade, né?
A outra aqui, ó, nas receitas infância e adolescência é uma só, aquela que tem uma versão. E a precocidade, ó, precocidade, a gente considera a precocidade dentro da infância e adolescência. Então, tudo que fala de precocidade está dentro da infância e adolescência. Tá? Mas a gente fez as duas, porque era importante. O professor Valdo sempre falava da precocidade. Tá? Então, mas aí o que acontece? Os verbetes intelectualidade adolescente e nulificação da infância, elas estariam nas duas, e era impossível você tirar das duas, entendeu? Porque nulificação da infância é assim, a ideia central dele é de precocidade. É de você tirar nulificar, ou seja, transformar a sua infância numa infância mais produtiva com visão de mundo maior, entendeu? Então, é uma precocidade. Não podia deixar de fora. E por último, a gente só fez 3 classes, tá? Mas poderíamos destrinchar mais ainda. Mas assim, a outra classe que a gente considerou eram a interseccionais. O que é isso? Aquelas que têm uma interseção, mas numa não está incluída muito na outra. Elas fazem assim uma ponte, assim, elas estão de braço dado, quase que estão incluídas, mas não estão. Que são, por exemplo, holobiografia, série X e retrocognição. Entendeu? Você vai estudar holobiografia, tem verbete de série X que fala em holobiografia, porque a série X, propriamente dito, é a história da holobiografia. Sim. A retrocognição também propriamente dito você descrever e entender a holobiografia e a sua série X. Então, esses são conceitos assim, muito interseccional, que a gente chamou. Entendeu? Eu acho que é a palavra mesmo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Autocura com profilaxia, autossuperação e resiliência. Era humanamente impossível você não repetir verbetes, porque é tudo um pouco assim de... Tem algumas interseções ou não tem algumas interseções, enfim. É uma coisa que não são opositivas e não são inclusivas, propriamente dita, sabe? Então, a gente colocou assim. Não sei se vocês querem... O que eu queria colocar é que no começo a gente falou, por exemplo, que serviria, para que serviria, né, o receituário, as receitas. A gente falou, por exemplo, que ela poderia chegar com alguma demanda, alguma autopesquisa, algum traço que ela gostaria de reciclar. Mas pode ser também uma pessoa que chega nova na conscienciologia, ela conhece uma verdade relativa de ponta, uma proposta nova da Conscienciologia, uma técnica, e ela não entende, ela gostaria de aprofundar mais aquele tema, né? Então, por exemplo, dupla evolutiva, a técnica da INVEX. Então, ela pode pegar aqui o receituário, olha a receita dessa VERPON, dessa verdade relativa de ponta da Conscienciologia, e vai para a enciclopédia e vai estudar aquele neologismo, né, ou aquela proposta. Então, o receituário ele pode ajudar nisso também. E para entender também temas, digamos assim, magnos, temas transcendentes. Sim. Né? Uhum. O professor Valdo traz algumas ideias que são, assim, para a gente totalmente novas, né? A gente está vendo pela primeira vez. Sim, como a transafetividade, por exemplo, né? Tem uma receita aqui, que é maximologia evolutiva, que o professor Valdo tinha uma série de verbetes, assim, que eram, assim, o pináculo da evolução, entendeu? Então, esse tipo, por exemplo, de receita, é uma receita para a gente aumentar a nossa mundividência, a cosmovisão sobre aonde a gente vai chegar um dia, entendeu? Então, é importantíssimo, porque se você não vislumbra uma possibilidade, um pináculo para você chegar, você não sai da onde você está. Você já fica satisfeita onde você está. Né? Então, tem que ter um motivador para impulsionar você para frente. Essa receita, por exemplo, surgiu pela quantidade de verbetes que estavam ficando de fora, porque até então a gente não tinha nenhuma epígrafe, nenhuma receita que podiam assimilá-las. Né? Então, essa receita de maximologia evolutiva, que aliás é um verbete do professor Valdo, inspirou a gente de fazer uma receita sobre esse assunto, que são verbetes assim macros, assim, né?
Agora, vocês fizeram aí uma tiragem, tem uma parte da tiragem é de edição gratuita, não é isso? É, sim. Então, isso mais ou menos foi uma inspiração que a gente teve a partir da proposta inicial até do professor Valdo. Ele queria ter as receitas para quando alguém fosse conversar com ele, dar a receita de verbetes, ou seja, uma lista de verbetes para a pessoa estudar na enciclopédia. E ele falava isso, assim, ele queria dar para a pessoa. Aí a gente pensou de fazer uma quantidade aí de edição gratuita, né, para deixar, a gente já tem algumas 6 que já mostraram o interesse de ter o receituário para distribuir. E como a Aline chegou a comentar isso, quando a gente foi fazer, a gente só ia fazer edição gratuita, mas na época da revisão, eu mesma que participei durante todo o trabalho, que eu fui olhando a revisão, receita por receita, aquilo me deu um boom, assim, sabe, ampliou a visão, deu uma visão de conjunto ampliada, assim, sobre cada tema, sabe assim, aí eu falei assim, não, a gente tem que ter disponível para quem quiser adquirir também. Isso aí aconteceu comigo também, Rosa, que eu recebi também para fazer a revisão última, assim, a Rosa pediu, né, quem podia fazer, e eu comecei a ler à noite, assim, tinha um tempo, e eu falei, gente, eu quero ter o meu exemplar já, porque aquilo, tu vê, sente a energia, né, aquilo te amplia, assim, a associação de ideias, e até a importância, acho que da enciclopédia da conscienciologia. Acho que nós verbetógrafos, ainda não temos realmente noção do alcance desse trabalho. Talvez a gente vai saber, não sei, talvez em outra existência, né? Porque a gente está falando, né, de reurbanização do planeta e é a reeducação da consciência, né? Então é o papel da enciclopédia dentro da Reurbex. Então, quando a gente começa a ler, assim, comecei a fazer a revisão do verbete, tu vai sentindo aquela energia, então acho que vai ser um trabalho que vai ajudar, assim, muito as consciências que vão chegar nova, por exemplo, eu que estou na Ortocognitivos, na futura Cognópolis, né, em Santa Catarina, então a gente, nós vamos querer ter os nossos exemplares para que chegue uma pessoa nova lá na conscienciologia que a gente possa oportunizar. Uma mensagem aqui falando que ela está esperando um livro chegar lá em Floripa. Pode deixar que eu vou levar, Zoé. De qualquer forma, gente, o livro vai estar disponível aqui no Shopcom ainda hoje, tá? A gente já está verificando isso. E vocês que tiverem interesse, a gente vai aproveitar para fazer o convite, né? Quem quer fazer o convite para o lançamento, que o livro a gente está com ele aqui em primeira mão, mas a gente vai ter o lançamento aí sábado e domingo. Então, nós estamos aqui em nome de todos os receituaristas, né? Os autores e coautores aí, para convidá-los todos a participarem no Círculo Mental Somático, sábado, das 9 até as 10h30, né? Amanhã. E vai também, quem estiver distante, vai ser contemplado, porque vai ser feito online. Tá? No YouTube, só entrar em Tertuliário, procurar Tertuliário, vai estar passando ao vivo. E no domingo, às 18h30, no Mabu Hotel também será o lançamento oficial, com autógrafos e tudo. Isso, um coffee break. É um coquetel, um coffee break que eles chamam, né? Então, lá a gente está aguardando todos vocês para a nossa cerimônia, assim, de lançamento, lá no hotel, 18h30. Então, gente, olha, é uma oportunidade, né, para quem estiver aqui em Foz do Iguaçu, quiser participar, prestigiar, quem estiver fora acompanhar aí o Círculo Mental Somático, a gente tem 3 minutinhos, eu queria saber se vocês têm aí alguma mensagem final, alguma coisa que vocês gostariam de ter falado. Eu tenho um exemplo aqui de como é que amplia a nossa visão. Tá. Eu abri, ao acaso, aqui na Cosmovisão. Poxa. A Cosmovisão já é a condição consciencial de alcançar a visão abrangente da Terra e do cosmos, expandida a compreensão teática de vivências e aprendizados. Então, eu vou ler agora alguns dos verbetes, não vou ler todos, que não vai dar tempo, só para vocês sentirem o que eu, a Aline e a Zilá sentimos quando a gente foi fazer a revisão do verbete. Então, assim, ó, ádito ideativo cosmovisiológico, amplitude autopensênica, autocosmovisão inventarial, autovisão coletiva, conexão acumulada, corte da realidade, cosmossíntese,
cosmovisão humana, cosmovisão verponológica, extensão consciencial, esquadrinhamento paraprocedencial, mega enfoque, mega polivalência, mega revelação racional, mundividência, neomundividência, parângulo, paravarredura cosmovisiológica, ponto cosmovisiológico, realidade única, senso de perspectiva, suma conceitual, taxon parapistêmico e técnica do cosmograma. Aí, quando você acaba de ler tudo isso aqui, você já tem uma cosmovisão um pouquinho melhor do que já tinha antes. Tá? E aí, depois ele sugere, né, que você veja também as receitas: cognição, cosmoética, cosmos, erudição, evolução consciencial, mental somatologia, ortopensenidade, parapsiquismo, proexis e universalismos. E o universalismo. Agora, vale a pena também, para quem tiver interesse, né? A enciclopédia, ela é uma construção coletiva, mas ela está aberta para quem quiser participar, quem quiser presencialmente aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, no Tertuliário, todos os dias, 12h30 até 14h15, mais ou menos, é isso? A pessoa pode participar lá no Tertuliário e online também, pelo mesmo link, né, YouTube/Tertuliário, a pessoa pode também assistir a apresentação dos verbetes para poder ter uma noção do que é a enciclopédia, como que ela está estruturada, como que é a apresentação daquele tema de pesquisa daquela pessoa, cada pessoa, um verbetógrafo que apresenta no dia, traz, né, a sua expertise, o seu laboratório pessoal de vivências, né, as suas dificuldades, as suas superações. Então, a gente tem aí um universo de temas, né, hoje mais de 5 mil, né, verbetes, passada, né? Mais de 600 verbetógrafos, né? Então, a gente tem aí, né, um universo aí de temas para estudos, né, disponíveis. Mas olha, meninas, eu gostaria muito de agradecer então a presença de vocês, né? Nós estaremos amanhã, estaremos domingo prestigiando, né, o convite então para todas vocês também, e a gente espera então vocês na sexta-feira que vem com mais um programa Entre Livros. Até lá. A gente agradece a você. Obrigada a todos. Aqui. E aguardamos no lançamento. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima.